1 Timóteo capítulo 4, verso 13 a 16, nos diz o Senhor: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor, e para a honra e glória do Deus vivo, Deus de Israel, cremos, meu Deus, que o Senhor está operando sim em nossa vida e em nosso coração, e é justamente o que precisamos, que o Senhor esteja em primeiro lugar em nossa vida, operando em nosso coração, em nossa mente, nos dando o que precisamos para sermos felizes, para vivermos felizes diante de Ti, Senhor. Quebranta a nossa alma, porque nós queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Queremos andar em fidelidade contigo, Senhor. Nós queremos, meu Deus, cumprir o Teu dito, Senhor, a Tua ordem, que é tão preciosa, tão importante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa os Teus servos e as Tuas servas neste trabalho tão precioso, na missão que o Senhor propôs à Tua igreja, para a honra e glória do Deus de Israel. Prepara o nosso coração para receber essa palavra neste momento, Senhor, que venha nos encher de paz, de alegria e de ânimo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar um pouquinho. A nossa reflexão hoje está sobre a missão conservadora da igreja. Nós sabemos que a igreja tem uma missão conservadora, a missão de preservar, conservar a mensagem, a palavra, os bons costumes. Nós sabemos disso. Foi por isso que Jesus disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. A função do sal é salgar. Ele também tem uma função de conservar. E chega a dizer que se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós vimos o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, exortando, dizendo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo estava prometendo se fazer presente juntamente com Timóteo, mas o exortava dizendo: persiste, não desanimas, continua lendo a palavra de Deus. Essa é a exortação que nós temos, que nós podemos dar hoje para a igreja. Que a igreja permaneça lendo as Escrituras. Que você individualmente continue lendo as Escrituras. Lá na sua casa, você não vai gastar mais do que 5 minutos para fazer uma oração, ler a palavra todo dia.
talvez até cantar um hino ainda. Mas persiste em ler, exortar. A exortação são conselhos que você adquire e você exerce a função conservadora também exortando, aconselhando pessoas e ensinando pessoas. E o apóstolo Paulo disse: faz isto até que eu vá. Outra passagem importante que o apóstolo Paulo fala a Timóteo é dizendo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Não desprezes o dom que há em ti. Olhando para a igreja, podemos dizer a mesma coisa. Não desprezes o dom que há em ti. Irmão, irmã, não desprezes o dom que há em ti. Talvez você não seja um cantor, uma cantora, mas você é um pregador. Você é alguém que exorta. Você é alguém que ensina. E o ensinar não é somente aquela atividade do professor que vai à frente, lê, ensina, explicando. Mas o ensinar está também na postura, no porte de vida, naquilo que absorveu da mensagem. Então você mudou, não tem mais o comportamento do mundo. Então você está ensinando a sua casa, a sua família, os seus amigos. Inclusive, muitas vezes, funciona muito mais na casa, na família, o comportamento, a mudança de comportamento, o bom comportamento no lar, junto à família, junto à vizinhança, do que muitas vezes falando. Porque às vezes o discurso não condiz com o comportamento, né? Então, se o Senhor nos chamou, se o Senhor chamou você, não desprezes, porque você tem dons. Basta você olhar com um pouquinho de atenção, que você percebe que você é o sal da terra, então você tem dons. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O teu aproveitamento seja visível, seja manifestado diante de todas as pessoas. Você sabe, Deus sabe o dom que você tem. Talvez você não reconheça ainda, talvez você não perceba ainda, mas faz igual aquele canto do pescador. Enquanto você acha que ainda não tem o dom, vai lançando a rede do jeito que você sabe. Vai lançando a rede. Aquilo que você aprendeu, vai exercitando e vai praticando, e com certeza o Senhor, Ele sabe sim o teu aproveitamento. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Ele está dizendo para não saíres, não te afastares da doutrina, da mensagem, a mensagem que você recebeu. Observe que ele começa dizendo: persiste em ler, persiste em tomar conhecimentos. E agora diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem.
A palavra é genuína, a palavra é preciosa, a palavra não muda. A palavra de Deus, a igreja de Deus, está firmada em Cristo Jesus. Foi Ele que ensinou essas coisas. Foi Ele que ensinou aos seus discípulos a perseverarem. Quando Ele fala com Pedro em Mateus, no capítulo 16, verso 16 a 19, Ele nos mostra, dizendo, Ele fez uma pergunta a Pedro, e Pedro respondeu dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus perguntou: E vós, que dizeis que eu sou? Pedro teve a ousadia de dizer e responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelaste a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque revelaste o Pai que está nos céus. Nós sabemos que Jesus é o Deus conosco. E quando Pedro falou essas coisas com entendimento, Jesus sondou o seu entendimento e disse que ele estava revelando, sim, o Pai que está nos céus, aquele Deus invisível, imortal, aquele Deus intocável, que qualquer pessoa que olhasse para ele certamente morreria em razão da sua santidade. Agora Pedro estava revelando. Agora Jesus dá mais um ensino nisso, para que não ficasse dúvidas de que a igreja não está firmada em homem, em alguém da terra, né, em homens corruptíveis. Jesus continua ensinando e dizendo: Pois também eu te digo que tu és Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando que a igreja estaria edificada sobre ele. E a igreja edificada em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Se a igreja estiver firmada em homens, as portas do inferno certamente têm acesso. Ela fica corruptível, facilmente ela se corrompe. Mas se a igreja estiver firmada em Cristo Jesus, na rocha angular, na pedra que é Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecem. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora, Jesus estava mostrando a Pedro e aos demais discípulos o compromisso que eles têm, a missão que eles têm, a missão que a igreja tem. A igreja tem a chave dos céus. Qual é a chave dos céus que a igreja tem, irmãos? Para que ela ligue a porta dos céus. Qual é a chave que a igreja tem? É a palavra. Está aqui a Bíblia Sagrada. Então você tem acesso à Bíblia, você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso a lê-la. Você pode buscar a face do Senhor, e buscar ao Senhor através das Escrituras Sagradas. E você tem agora essa chave, a chave do reino dos céus. Se você ligar o seu pai e a sua mãe através dessa palavra, ele está ligado aonde?
nos céus. Se você ligar o seu irmão, seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, se você ligar, então eles estarão sendo ligados nos céus. Mas se você não ligar, eles não têm ligação nenhuma através de você. Veja agora o tamanho do compromisso que você tem. Ligar essas pessoas, ou seja, anunciar. Ide e fazei discípulos, fazei imitadores. Seja imitador e automaticamente você está fazendo imitadores, está fazendo discípulos. Veja como ele está revelando aqui a sua tarefa, a nossa tarefa, como mensageiros, como pregadores do Evangelho, mensageiros da palavra de Deus. E nós não podemos jamais deixar de pregar, deixar de anunciar, ou deixar de viver essa palavra. A palavra de Deus é para ser vivida. Ela é para ser vivida. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, verso 9, 10 e 16, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9, 10 e 16, ele nos mostra que cada um tem a sua atividade peculiar, ou tem o seu tempo. Agora é o nosso tempo de fazer, de exercer essa atividade. É o seu tempo de fazer essa obra. Em algum tempo atrás, era o tempo dos nossos pais, dos nossos irmãos em Cristo. Na época de Jesus, ele esteve fazendo essa obra, mas depois deixou a missão para os seus discípulos, e daí por diante, a cada tempo quem faça esse trabalho. Ninguém pode se achar dono da igreja. Olha o que ele diz: Jesus Cristo é a rocha angular. Então veja, no verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Você é cooperador de Deus. Então afirme isso, irmão. Diga isso no seu coração. Escreva isso na tábua do seu coração. Você é o quê? Cooperador de Deus. Diga: eu sou cooperador de Deus. Então nós cooperamos com Deus. O apóstolo estava dizendo aqui: nós somos cooperadores de Deus. E vós, povo de Corinto, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vocês são as pessoas, vocês são o nosso alvo. São as pessoas às quais nós estamos pregando a palavra. Então vocês são o que? Lavoura de Deus, edifício de Deus. Agora, tudo isso não é por capacidade do homem, porque ele foi mais estudioso, que ele foi mais isso ou mais aquilo. Não, isso é um dom de Deus. O apóstolo diz assim no verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Ou seja, aí em Coríntios, a igreja, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Quem é esse fundamento? A mensagem dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo está nessa base. Ele é a rocha a qual a igreja está construída, está levantada. Então, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Quer dizer, eu venho trazendo esse fundamento, venho trazendo essa mensagem, venho fazendo a minha parte, mas outro vem e edifica sobre ele.
vem outros depois de mim, virão outros e mais outros depois de mim. Agora é importante saber, mas veja cada um como edifica sobre ele, como edifica sobre esse fundamento. Como é que você está edificando a sua postura de vida, a sua pregação, a mensagem que você está pregando? Veja como é. Veja cada um como edifica sobre ele. Eu não posso trazer um outro fundamento e nem edificar de forma diferente, edificar em ouro ou pedras preciosas, ou madeira, palha ou feno. Eu não posso trazer outro conteúdo para edificar. Eu tenho que ter cuidado. Como diz o verso 19: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora, irmãos, observe o que o Senhor diz. Ele mostra primeiramente ali ao povo de Coríntios. Agora ele está trazendo a questão particular de cada pessoa. Ele traz o cuidado específico que eu devo ter com este templo que sou eu, a casa de morada de Deus. Ele está mostrando agora que você é dispenseiro desta casa que você está cuidando dela. Você é que é o administrador dessa casa, do seu corpo. Começa por você. Ele exorta dizendo: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quer dizer, eu não posso contaminar a minha alma, o meu corpo, e nem posso induzir você a contaminar a sua vida com a mensagem deturpada, com comportamentos deturpados também. Não posso. A missão da igreja é conservar a genuína palavra. A igreja tem uma missão conservadora. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. A igreja nunca pode perder este sabor especial. Jamais. A igreja está edificada onde, irmãos? Em Jesus Cristo. Como é que a igreja está edificada em Jesus Cristo? Através da palavra. Efésios capítulo 2, ele mostra qual é essa palavra. Que palavra é esta? Efésios capítulo 2, verso 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, essa edificação através da palavra, que palavra é essa? É a mensagem dos apóstolos e dos profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eu não posso pregar uma outra mensagem de outros que não seja a mensagem dos apóstolos de Jesus e dos profetas também, os quais estão escritos tanto no Novo Testamento como também no Velho Testamento. Quando olhamos para os profetas, vemos a genuína palavra, a qual o próprio Jesus pregou. O próprio Jesus pregou essa palavra. Jesus falou sobre a mensagem que Isaías pregou, Jeremias. Jesus falou sobre a mensagem que Moisés pregou. Jesus confirmou essa mensagem.
Jesus ensinou aos seus discípulos a confirmarem a mensagem dos profetas. Deu testemunho de João Batista, um profeta. Agora, quando Jesus enviou os seus discípulos para fazerem discípulos em todas as nações, certamente através da pregação e da postura de vida, do comportamento deles, os quais a mensagem ficaria ali também. Agora vemos em Efésios confirmando fundamento dos apóstolos e dos profetas. Os apóstolos de Jesus, os ministros de Jesus, a mensagem que eles anunciaram, que são os apóstolos e também os profetas. Eles não saíram da mensagem dos profetas. Eles confirmaram através da pregação. Eles confirmaram através do seu porte de vida. É por isso que ele nos afirma dizendo, no qual, veja bem, toda a igreja, para ser sadia, ela tem que estar edificada neste fundamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Nessa época em que vivemos, é muito triste observar tantas igrejas, com tantas mensagens, tantos fundamentos, mas a palavra continua a mesma e ela está sendo anunciada até os confins da terra. A mensagem continua a mesma. E diz, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Você é morada de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus. Deus habita em nós. Se eu quero a salvação, eu preciso zelar por esse corpo, por esse tabernáculo, por este templo, o qual Deus me deu para cuidar dele. E eu tenho que cuidar dele. E ele mostra que o Deus, que quem mandou fazer isso, é o Deus verdadeiro. Foi Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, verso 10 a 12, nos diz que nos mostra quem mandou fazer isso, dizendo, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ora, se as escrituras estavam dizendo que uma virgem conceberia, daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco, está escrito em Isaías. Em Miqueias também está escrito que o Senhor sairá do seu lugar, eis que o Senhor sairá do seu lugar, descerá e andará sobre as alturas da terra. E vemos a confirmação disso em Jesus Cristo, que agora envia os seus discípulos para fazer a obra. Agora é o mesmo, o que desceu é o mesmo que subiu. Ele mesmo deu uns para apóstolos, deu outros para o quê? Para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Todos eles receberam essa incumbência, foram consagrados a fim de que a igreja fosse aperfeiçoada, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Se existem pastores aqui pregando a palavra de Deus para a igreja, então o Senhor está o quê? Querendo o aperfeiçoamento da igreja, querendo o aperfeiçoamento de vocês, o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. Devemos ser gratos a Deus por tudo isso que Ele tem feito. No início foi assim também. No início, no nascimento da igreja ali no tempo dos apóstolos, em Atos no capítulo 2, eles pregaram a palavra, inclusive ali no dia de Pentecostes, foram cheios do Espírito Santo,
falaram em outras línguas, glorificaram a Deus, e quando foram perguntados, os que creram perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? O que faremos, ou seja, o que devemos fazer para sermos salvos também? O que devemos fazer para termos essa ligação com Deus também? Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Em Atos capítulo 2, verso 41, e 42 nos diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aqueles que creram na palavra foram batizados em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus Cristo. O que eles tinham que fazer depois? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou seja, numa união comum, e até mesmo no partir do pão. E como eles fizeram isso, inclusive, continuando nas orações, a cada dia acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.